Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje vamos estudar a objetividade e subjetividade na produção de textos. Relembrando, objetividade, que é próprio do objeto, imparcialidade, impessoal, é a observação independente de preferências ou avaliações pessoais. E a subjetividade é própria do sujeito, é o que se passa no íntimo do indivíduo. É como ele vê, sente e pensa a realidade. Então, vamos ver a objetividade e subjetividade nas produções de textos. Nas aulas anteriores de produção de textos, você e seus colegas observaram que, tanto num debate como num artigo de jornal, debatedores e articulistas expõem opiniões, ideias, visões de mundo pessoais, subjetivas. Mas isso ocorre também em outros aspectos e com todos os indivíduos. Ou seja, cada pessoa percebe a realidade ao seu modo e de acordo com o seu momento de vida, seus sentimentos, sua cultura. Assistir a um vídeo de um casamento, por exemplo, pode ser muito agradável para os noivos e suas famílias e muito entediante para outras pessoas. E, assim como a realidade é modificada por nossos filtros internos, os textos que produzimos também sofrem os efeitos deles. Ou seja, não há texto neutro. Nossos textos, orais ou escritos, sempre trazem marcas da cultura a que pertencemos, de nossas ideias e opiniões, do momento e dos sentimentos que vivenciamos. Aqui, podemos verificar algumas expressões típicas dos textos de opinião, sobretudo do artigo de opinião, que nós já estudamos anteriormente. Sou contra isso, penso que, na minha opinião. E as notícias? Como vimos nas aulas anteriores, no artigo de jornal, a subjetividade do autor é explícita, é clara, né? Ele deixa claro ali seu modo de ver, de pensar, o que ele sente, o que ele pensa, sua opinião sobre aquele assunto que está abordando. Mas você tem aprendido também que os textos informativos, em particular a notícia, se caracterizam pela objetividade. A notícia, porém, não está isenta de subjetividade e sempre apresenta marcas implícitas, na maioria das vezes, de quem a produz. Então, mesmo ela se caracterizando pela objetividade, a notícia ela não está isenta de subjetividade. As ideias de cada jornalista e sua forma de perceber os fatos determinam como ela será escrita. Observe a seguir a mesma notícia, uma sobre a morte do cientista Stephen Hawking, outra sobre mulheres, no Dia Internacional da Mulher, veiculada em jornais diferentes. Além da notícia, são textos informativos, a reportagem, a entrevista, o anúncio, o verbete de dicionário de enciclopédia, o texto de divulgação científica e o texto didático, entre outros. Então, vamos ver lá as manchetes, não? Com suas respectivas chamadas aí. Além do espaço-tempo, olhe para as estrelas e não para seus pés. Olha, se referindo ao cientista Stephen Hawking, escrevendo novos destinos, se referindo ao Dia Internacional da Mulher, Brasília, onde as mulheres podem mais, né? Que algumas estão lá no poder, né? Então, lá elas podem mais. Subjetivo, que é próprio do sujeito ou que se baseia na sua interpretação pessoal.
Portanto, subjetividade, o que se passa no íntimo do indivíduo. É como ele vê, sente e pensa a realidade. E varia de acordo com sua cultura, educação, religião e experiências adquiridas. E o texto subjetivo, o que expressa uma visão pessoal do autor sobre o tema. O objetivo, que é próprio do objeto, ou que não se baseia em interpretação pessoal. Portanto, objetividade é imparcialidade, observação independente das preferências ou avaliações pessoais. E o texto objetivo é o que não revela a subjetividade do autor, ou seja, fatos, ideias, etc. São apresentados com distanciamento e imparcialidade. Bom, nessa atividade, você vai ler o texto a seguir, que é o UNICEF. 1/3 dos jovens do mundo não tem acesso à internet. Olha, segundo essa pesquisa, 1/3 dos jovens do mundo não tem acesso à internet. O relatório anual Situação Mundial da Infância 2017 destaca a desigualdade digital e debates atuais sobre o impacto da internet e das redes sociais na segurança e no bem-estar de meninas e meninos. Então, vamos ver a pesquisa. Publicação divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, no início da semana, mostrou que milhões de crianças e adolescentes estão sendo deixados para trás no uso da internet. Cerca de 1/3 dos jovens, entre 15 e 24 anos, em todo o mundo, ou 346 milhões, não está online, exacerbando as desigualdades e reduzindo a capacidade de meninas e meninos de participar em uma economia cada vez mais digital. O relatório explora benefícios que a tecnologia digital pode oferecer às crianças e aos adolescentes mais desfavorecidos, inclusive aqueles que crescem na pobreza ou são afetados por emergências humanitárias. Isso inclui aumentar seu acesso à informação, construir habilidades para o local de trabalho digital e dar-lhes uma plataforma para que se conectem e comuniquem seus pontos de vista. O relatório também apresenta diferentes maneiras pelas quais a tecnologia digital está afetando a vida e as chances de meninas e meninos, identificando perigos e oportunidades. Bom, aí o resultado dessa pesquisa pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, repercutiu no mundo todo, inclusive no Brasil. Né? Então, o resultado dessa pesquisa foi reproduzido aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Leia a seguir várias manchetes sobre ela. Sobre o quê? Sobre a pesquisa. Lembrando lá que a manchete, né, digamos que aparece estampada bem na primeira página do jornal, né? E que chama atenção para o leitor, né? Ler aí a notícia, a reportagem, né? A notícia mais importante do dia aparece na primeira página, ou seja, na manchete, né? É o título principal da edição. E aqui ela vai estar acompanhada da sua respectiva chamada, né? O que é a chamada? É um texto aí curto na primeira página que resume as informações publicadas pelo jornal sobre determinado tema, assunto. 1 em cada 3 jovens no mundo não tem acesso à internet, diz o UNICEF. Exclusão online dos mais jovens exacerba diferenças e reduz possibilidade de participação em uma economia cada vez mais digital, concluiu um relatório divulgado pela entidade. O que significa exacerbar? Aumentar, agravar, avolumar. Acesso, outra manchete, com sua respectiva chamada.
Acesso à tecnologia, o novo indicador de desigualdade. Relatório do Unicef mostra como as enormes lacunas no acesso à internet na infância afetam a educação e a entrada no mercado de trabalho. Mais outra manchete. Má distribuição da internet pode criar novos tipos de desigualdade, diz Unicef. Enquanto os jovens da África são os menos conectados, com cerca de 3 em cada 5 crianças offline, apenas 1 em cada 25 jovens na Europa está na mesma situação. Acesso desigual à internet aprofunda a injustiça social. É o que diz recente relatório do Unicef, apontando para a universalização do acesso e a necessidade de proteger as crianças de abusos online. Universalização significa expansão, propagação, generalização, globalização. E dar um tom de, um tom de, não significa expor opiniões. Um tom pode ser elogioso, favorável, crítico, desfavorável, irônico, cômico, rude, áspero, Então, mesmo aí nas notícias, como nós vimos aqui, nas manchetes e suas respectivas chamadas, nós podemos observar esse tom de aí, um tom crítico, favorável, elogioso, ou irônico, ou cômico, certo? E se obtém o tom enfatizando determinado aspecto e suavizando o outro, omitindo ou realçando dados, escolhendo as palavras adequadas, dispondo adequadamente os termos na frase, usando linguagem mais formal ou menos formal e etc. É isso e até a nossa próxima aula.